Olá, marujos, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de hoje e o tema é filósofos versus sábios e sofistas. Quando a filosofia surgiu lá na Grécia Antiga, e vamos detalhar isso melhor depois, já existiam dois outros grupos de pessoas relacionadas à sabedoria, que eram os sábios e os sofistas. Os filósofos, eles vieram para ser um diferencial a esses dois. E é muito importante entender quem eram os sábios e os seus problemas e quem eram os sofistas e os seus problemas para entendermos por que precisou surgir o filósofo. Vamos lá então? Quem eram os chamados sábios na Grécia Antiga? Eram pessoas que possuíam altos postos, tinham fama e prestígio e eram considerados experientes e profundos conhecedores de um assunto. Sábio, em grego, é sophos, que é muito próximo da palavra sofia, que é a sabedoria. Então, sábios, sophos, eram aqueles que tinham a sabedoria. E se lembrarmos, o filósofo, ele ama a sabedoria, mas ele não possui a sabedoria. Mas quem eram os sábios? Voltando aqui. Os sábios eram pessoas de altos cargos que eram reconhecidos por estarem nesses altos cargos como os sabedores de um certo assunto. Por exemplo, o sacerdote do templo da deusa Afrodite, que é a deusa do amor e da beleza, era considerado o sábio quando o assunto era amor e beleza. Então, se alguém queria consultar uma pessoa para tirar dúvidas sobre amor, procurava o sacerdote do templo da deusa Afrodite. O general do exército ateniense era o sábio quando o assunto era coragem e estratégia de guerra, porque ele era o maior grau, maior posto no exército ateniense. Então, quando alguém queria saber uma estratégia de guerra, procuravam a ele. Quando alguém queria saber o que é a coragem, nada melhor do que perguntar para o general do exército, que seria a pessoa mais corajosa que existia. Até aí tem algum problema? Não, parece, mas tem. Qual o problema dos sábios? Eles eram soberbos, não reconheciam que é impossível saber tudo sobre um assunto e ignoravam novas ideias. Por causa do cargo que eles tinham e por causa do prestígio que deram a eles, os sábios entraram num grande problema, que era achar que sabia de tudo, sendo que isso é impossível. Eles se achavam os donos da verdade, os donos do conhecimento das áreas deles. E pior do que se achar o dono e não estar disposto a aprender nada novo, já que ele já sabe de tudo, é que ele também ignorava qualquer tentativa de alguém lhes apresentar algo novo. Pensa o seguinte, o sacerdote da deusa Afrodite, que sabia tudo do amor e da beleza, ele recusava se tivesse lá algum aspirante ao sacerdócio que lhe fizesse uma objeção ou que lhe propusesse algo novo, um novo conceito de beleza, uma nova ideia de amor. Ele, não, eu já sei tudo, você não é ninguém para falar comigo. Ou então imagina aquele general ateniense, aquele cara já cascudo de guerra, e aí chega um soldado humilde e fala assim, seu general, você não acha que a gente poderia fazer assim um pouco diferente, um exercício treinando uma nova habilidade, ou uma estratégia mais fora da caixinha? O general ia mandar aquele cara para a morte. Porque como que um general, que era o sábio do que é estratégia de guerra, vai aceitar uma dica, uma opinião de um mero soldado? Eles não aceitavam. E isso é um problema, porque o conhecimento morre se ele não é alimentado e revigorado. Esses eram os sábios e os seus problemas. E quem eram os sofistas? Os sofistas era um grupo de grandes estudiosos, professores, professores, que usavam seus conhecimentos para benefício próprio ou de quem os pagasse bem para ensinar. A gente vai aprofundar os sofistas mais para frente, mas aqui interessa que era um grupo de pessoas muito bem estudadas, eram aqueles que usavam da sabedoria e eles usavam para benefício próprio. Por quê? Como eles tinham muito conhecimento e boa argumentação, eles convenciam as pessoas do que eles queriam, não necessariamente falando a verdade. E se alguém pagasse para eles,
para ensiná-los a falar bem. Imagina, uma pessoa é rica, mas não sabe falar direito. Ela paga o sofista para ter aulas de retórica, aulas de oratória e aulas de persuasão. Então o sofista ensinava os outros a também argumentarem, até enganando, se fosse o caso. E esse é o problema dos sofistas. Eles não se preocupavam com a verdade. Eles a ignoravam ou modificavam para que seus argumentos fossem mais convincentes. O sofista só tinha preocupação consigo mesmo, para vencer os seus debates, conquistar a sua audiência, ganhar na argumentação, mesmo que para isso eles mentissem ou manipulassem a verdade. Como eles eram muito estudiosos, muito hábeis ao falar, eles convenciam as pessoas que estavam sempre certos, sendo que nem sempre eles estavam. Muitas vezes podiam estar mentindo. Era sempre? Não, mas se precisasse, eles faziam isso. E aí vem a nossa classe dos filósofos, porque agora eu sou um filósofo e você é um filósofo, porque eu acredito que nós somos amantes da sabedoria, amigos da sabedoria, e vamos agir desta forma. O que são os filósofos? Ou quem eram os filósofos? Ou quem somos nós? O filósofo, eles se reconheciam incapazes de saber tudo sobre um assunto, se preocupavam sempre com a verdade e não aceitavam pagamento. Vamos com calma. A primeira é uma crítica direta aos sábios. O filósofo, ele reconhece que não dá para saber de tudo. Lembra? Só quem sabe de tudo são os deuses, segundo Pitágoras. Então, os filósofos surgiram como amigos da sabedoria, que buscam a sabedoria, mas sabem que não sabem de tudo. E por isso que a filosofia está sempre se reelaborando. Sempre estamos no debate, no diálogo filosófico, porque sempre podemos aprender algo novo e reconhecer que aquilo que falamos estava errado. Acontece. Somos falhos. O segundo ponto, diretamente ligado aos sofistas. Os filósofos sempre buscam a verdade, custe o que custar. Os filósofos vão buscar sempre a verdade, nunca vão mentir, mesmo que eles percam seus debates, porque o importante é a verdade e não a vitória. E por que não estavam pagamento? Isso é uma coisa mais da época. Porque os primeiros filósofos se recusavam a aceitar pagamentos, porque para eles aceitar dinheiro é se comprometer com aquela pessoa. E esse comprometimento, como era feito com os sofistas, poderia levá-los a ter que mentir ou ensinar mentiras. Então os filósofos preferiam não receber nenhum pagamento pelas suas aulas, pelos seus ensinamentos, porque dessa forma eles seriam livres pensadores. Não precisariam nunca ter que ensinar algo específico só pelo dinheiro e poderiam se dedicar somente à verdade, sem ter nenhum rabo preso no linguajar nosso atual. O não pagamento é por esse motivo, porque naquela época aceitar pagamento é você aceitar agir conforme o seu pagante, e eles nunca queriam isso, eles queriam, como eu falei, buscar a verdade acima de tudo, sempre aceitando que poderiam aprender coisas novas. Esses eram os filósofos. Nós devemos ser esse tipo de pessoa, ok? Por hoje é só. Espero que estejam gostando e tchau!